Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Pessoal que está aqui no Pautal, boa noite quem esteja no Facebook nos acompanhando, através do link do streaming, né? Boa noite também e seja bem-vindo. Quem depois estiver ouvindo esse material, tá? Que vai ficar gravado. Então, recebam o nosso abraço, nosso carinho, tá? Todos podem participar do estudo. Nós estamos no capítulo 4. Ainda falo estudando o cérebro, né? Nós já estamos na metade para o final desse capítulo aqui, tá? Então eu falava, por fim, né? A gente estava falando do inconsciente, do consciente, do superconsciente, que a fixação em uma dessas áreas, ela seria prejudicial, né? Se houvesse apenas a fixação em uma dessas áreas, seria prejudicial. Por isso que é preciso flexibilidade, é preciso a dinâmica em que nós utilizemos essas três áreas, porque são três departamentos da mente humana. Cada um deles tem a sua importância muito grande, tá? E por fim, o Caldeirado falava, né, que Jesus Cristo ele tinha sobrado as razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem, caluniam, né? Que não é apenas um princípio de religião, mas é um princípio de saúde, de equilíbrio mental, como a gente conversava, né? E o Caldeirado diz que iria chegar um dia que fraternidade, compreensão, amor seriam tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio, né? A gente falava sobre isso, né? Se vocês se lembrarem, tá? Então nós vamos continuar daqui. Em seguida permaneceu Caldeirado longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguraram fortemente repousantes, porque em breve o doente, antes torturado, se abandonava a sono tranquilo, como se sorvera suavíssimo anestésico, né? Então nós estamos diante de um doente que está obsediado, né? Se vocês se lembrarem. Então, Caldeirado ele aplicou um passe, né? Irradiações magnéticas envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo que ali está obsediado e também fisicamente, psiquicamente abalado, né? E aí ele, recebendo essa energia, ele entrou em sono tranquilo, né? Dentro em pouco encontrava-se em nosso círculo, quer dizer, se desligou do corpo, né? Temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor perante o verdugo implacável, que se mantinha sentado impassível num dos ângulos do leito. Então ele se desprendeu do corpo e encontrou quem? Encontrou o seu obsessor, que na verdade foi assassinado por ele, né? Nessa mesma existência. Era aquele senhor que foi praticamente pai dele, né? Que o ajudou profissionalmente e tal, e que ele acabou, esse rapaz acabou assassinando esse senhor, né? Verifiquei que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa. Contava como certo que o assistente os cumulasse de longas doutrinações. Caldeirado, porém, guardou absoluto silêncio. Quer dizer, o André Luiz estava esperando que o Caldeirado fosse fazer uma doutrinação com o espírito ali. Talvez nós, se estivéssemos no lugar do Caldeirado, já começássemos a querer doutrinar o espírito. Não, você não pode fazer assim, você não pode, né? Mas o Caldeirado, diante do rapaz que estava desprendido do corpo, apavorado, e diante do obsessor que ali estava, ferrenho, né? Ele guardou silêncio. É uma coisa interessante para a gente pensar até, né? Não adianta a gente só abafar situações, a gente tem que trabalhar por resolver os conflitos, né? Muitas vezes a gente acaba trabalhando por abafar os conflitos, por uma limitação nossa de lidarmos com conflitos.
por uma falta de condição nossa de administrar conflitos, de sermos capazes de ouvir, de sermos capazes de deixar as pessoas se expressarem. Porque tem gente que não consegue ver expressão de raiva, expressão de ódio, expressão... Ela não consegue lidar com isso. Ela quer abafar. E, na verdade, quando as pessoas expressam, elas, de alguma forma, elas estão pondo para fora aquilo que elas estão sentindo. Isso é catártico. Isso é terapêutico. Isso faz bem para as pessoas. Ajuda a diminuir as tensões. Quando elas se permitem expressar, né, Maria? Isso mesmo, alivia. Muitas vezes na família, principalmente, né, que é um grupo no qual nós convivemos bastante, na família pesa mais o que não é dito do que o que é dito. Né? Na verdade, em qualquer grupo, vai pesar mais o que não é dito do que aquilo que é dito. Porque o que é dito é expresso de alguma forma. Pode gerar contrariedade, pode gerar desconforto, mas ele é expresso. O que não é dito fica pesando no ambiente, em forma de mal-estar, mas que as pessoas não identificam propriamente e não conseguem lidar com isso. Né? A Maria está dizendo, pesa mais mesmo, pois fica remoendo em nós. Então, né? Acaba virando ressentimento, acaba virando mágoa. Tá? Então vamos lá. Não me contive. O André Luiz não se conteve, né? Interroguei-o. Por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? Quer dizer, o André Luiz já estava questionando o Calderaro aqui, né? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? Porque o André Luiz, assim como a gente, né, ele pensa de modo muito estreito ainda, né? Muito imediatista. Ora, quantas e quantas vezes tem ocorrido isso? Né? Quantas e quantas vezes esses dois espíritos aqui, eles têm entrado em franco duelo, afastado do corpo, e o André Luiz nunca soube disso, agora que ele está vendo. Então não adianta, tem situações que não adianta você só querer resolver na hora ali. O Calderaro está trabalhando para resolver definitivamente. Vocês entendem a diferença? Não se trata apenas de afastar ou de impedir que o senhor lá bata no rapaz lá. Não adianta. Eles vão trabalhar por resolver mesmo de fato, né, a situação. Que é uma situação complicada. Qualquer problema de obsessão é um problema muito complicado vindo de longo período. Tá? Então não é assim com verbalismo de uma hora para outra que se vai resolver. Tá? É preciso algo mais, como a gente vai ver aqui. Né? Boa noite, Jane. Seja bem-vindo. Tem que ser uma mudança de dentro para fora, isso mesmo, Maria. Tá? Então vamos lá. Então o André Luiz questionou o Calderaro. Por que não impedir que o obsessor lá batesse, inclusive, né, batesse ali no obsediado, fora do corpo, que bate mesmo, ele estava com o braço erguido ali, queria dar umas pancadas no outro lá, né? Porque é normal, né? O obsessor do obsediado ficam aí, às vezes, às noites. Um dos maiores indícios de que está havendo um problema espiritual iminente aí, um problema urgente, uma questão que está se arrastando ao longo do tempo, é a pessoa começar a dormir mal. A pessoa começar a dormir mal, começar a ter pesadelos, que está sendo perseguida, que está com medo, ficar acordando assustada. Isso aí para nós é um dos maiores indícios de que está havendo um processo espiritual, tá? De perseguição, né? Pode ser de obsessão, acorda cansada, né, Rosana? A pessoa acorda cansada, parece que levou, a pessoa fala, parece que eu levei uma surra, né? E vai saber se não levou mesmo. Vai saber se não levou mesmo. Não é?
Às vezes a gente fala brincando, parece que eu levei uma surra, né? Às vezes levou mesmo, ficou correndo a noite inteira. Ficou correndo a noite inteira, o espírito correndo atrás e a gente correndo do espírito. Às vezes um grupo inteiro de espíritos, né? Então isso a gente vê muito conversando com as pessoas, né? Acaba precisando tomar remédio. O que acontece é muito comum as pessoas começarem a desenvolver medo da noite, porque a noite chama a dormir e o dormir chama a encontrar com o obsessor. A pessoa começa a desenvolver medo de dormir, medo do anoitecer. É muito comum isso. É um dos sintomas que as pessoas, quando estão nesse processo, elas começam a desenvolver, né? Por isso que a gente sempre recomenda o cuidar da qualidade do sono. Como é que a gente melhora a qualidade do sono? Qualidade do dormir, através da leitura, principalmente, leitura do Evangelho, leitura de romances espíritas, que se transforma num hábito isso. A leitura é fantástica, ela coloca a gente no lugar da gente, no lugar que a gente precisa, tá? Oração antes de dormir, meditação ajuda bastante, tá? O obsessor pode até continuar lá, né, Jane? Mas você sai da frequência do obsessor. Você não vai dormir com a mente atribulada, né? Com a mente aflita, já meio que sintonizada com o espírito. Você sai dessa sintonia, então ele não tem acesso, né? Ele já não vai encontrar a mesma facilidade que ele encontrava antes. Trabalhos de caridade que a gente vai desenvolvendo, trabalhos voluntários, porque a gente vai se sentindo melhor. A gente vai se sentindo uma pessoa melhor, mais útil, mais válida, mais amorosa. Isso vai, como diz o próprio livro dos Espíritos, né? Nada vai suportar a caridade, a ação benfazeja. Não tem mal que resista a isso, pessoal, tá? A caridade, né? A ação benfazeja, a beneficência. Não tem mal que resista a isso, tá? Qualquer coisa que seja elevada, né, Rossana? Música elevada, mensagens. Só que não é de uma hora para outra, tem que ser um hábito, né? Um exercício, né? Que vai se tornando um hábito, e esse hábito vai gerando, um hábito diário, né? Vai gerando uma condição diferenciada, tá? Então não é uma simpatia, que vou fazer tantas páginas e vou obter. Não, não é uma simpatia. É um hábito, mudança de hábito, né? Isso é uma mudança real da nossa estrutura, né? Então vamos lá. Continuando aqui. O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Você veja que coisa, o Calderaro falando isso, né? Olha, nós falaríamos em vão, nós não sabemos amá-los ainda. Olha que coisa, pessoal, imagina a gente então. Nós não sabemos amá-los ainda como filhos ou nossos irmãos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mais de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Você vê que coisa, né? Isso aqui é uma lição pra gente, né? Como que a gente ainda precisa aprender a amar, na verdade, né? Se o próprio Calderaro, que é um espírito que está lá orientando, um espírito de luz lá que está orientando o André Luiz, ele está falando que, olha, André, a gente falaria em vão, porque nós ainda não desenvolvemos o amor sublime, o amor puro, né? Nós temos o raciocínio avançado, algo avançado, um pouquinho avançado, mas ainda de sentimentos menos sublimes, né? Boa noite, Sandra. Damos-lhes, no momento, o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições no domínio do conhecimento. Tá? Boa noite, embaixador, seja bem-vindo. Então, olha só, né? Ele está dizendo, olha, nós estamos dando o que nós dispomos. O que nós dispomos? Nós dispomos do passe, da irradiação de energia. Isso tudo vai para o campo exterior, seus sofrimentos exteriores.
Quer dizer que é algo mais superficial, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento. É lógico, já é uma atitude de amor, está sendo bastante humilde também aqui o Calderaro, né? Mas é que o caso ele requisita um algo a mais, que nós vamos ver a sequência o que vai acontecer aqui. Ele requisita um algo a mais que o Calderaro quer deixar para uma outra pessoa fazer, tá? Mas é lógico que ele está amando aqui, está irradiando. Quem aplica um passe, quem ora por alguém está amando também. Só que, dependendo do poder que ele possua, ele vai ter uma certa limitação, tá? Quanto mais amor, maior o poder. O poder real é o poder do amor, não é, pessoal? Olhou para a grande porta próxima e acentuou: a providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Né? Então, olha só, aqui é uma questão até de hierarquia. O Calderaro ele está dentro de um grupo de serviços em que ele opera. Ele trabalha dentro dessa equipe de serviço. E a Cipriana é a pessoa que está acima dele, que coordena provavelmente aqui esse trabalho. Então ele é um aprendiz ali da Cipriana, da irmã Cipriana. Então ele está preparando para a irmã Cipriana terminar o trabalho. Tá? Então é uma questão também de hierarquia aqui, de alçada, né? De condição superior da irmã Cipriana. Ok, pessoal, está ficando claro? Tá dando para compreender, né? Tá assim, tá? Ok. Qualquer coisa aí vocês colocam, tá? Também no Facebook, quem estiver participando, fica à vontade também. Muito bem, vamos lá então. Mais alguns instantes durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas. E o prestimoso mentor prosseguiu: lembras-te de Pissegir, né, que é um senhor que trabalhou, né, com magnetismo, né? Sim, recordava-me de modo vago, né? Fez-se em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudos que levaram a efeito sobre certas realizações de Charcot. Charcot em La Salpêtrière, né? Que ele fazia experiências com hipnose e tal, né? Inclusive Freud foi um dos discípulos de Charcot em La Salpêtrière, né? Onde o Charcot fazia experiências, né, com determinadas pessoas, induzindo-as à hipnose. Tá? Não podia, entretanto, especificar particularidades, porquanto a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina. Tá? Então ele não se sentia, lembrava de alguma coisa, mas não tinha condição de falar muito mais a respeito desse assunto. Né? Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, um minutinho só. Só um instantinho. Só um instantinho. Tá. Vamos ver aqui. O Divaldo sempre fala do Charcot, em La Salpêtrière e tal, né? Seguir e o hipnotismo, né? Então, eu vou até colocar para vocês aqui espera só um pouquinho que caiu aqui no pauta alto, pessoal. E a gente já retoma o estudo aqui, tá? Oi, pessoal, som ok? Som
Ok, né? Tá jóia. Inclusive eu vou até colocar para vocês aqui um link, né? Do Portal do Espírito, uma matéria do Hernani Guimarães Andrade, falando sobre Pseguir e o hipnotismo, tá? Uma matéria do Reformador, número 29, outubro, dezembro de 1995, tá? Então tem aqui algumas informações aqui a respeito desse Marquês de Pseguir, né? E o hipnotismo, tá? Então vamos lá, continuando aqui. De Pseguir foi dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial que não o comum. Né? Quer dizer, que o sono revelador, aquele nível hipnótico, né? Em estado alterado de consciência. Né? Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela, surgia nova terapêutica para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais a fim de serem auxiliados nas resoluções inadiáveis. Tá? Então, o que o Calderaro está dizendo, que aquilo que é novidade para os encarnados, o subconsciente, o hipnotismo, né? Os fenômenos que podem ocorrer, né, naqueles espetáculos de hipnose e tal, que o pessoal o rapaz come uma cebola achando que é uma maçã, não é? Tem toda aquela coisa engraçada, interessante e que chama a atenção das pessoas, né? Mas o Calderaro está dizendo assim, que olha, isso para nós, neste lado da vida, na vida espiritual, isso é muito corriqueiro, é um fenômeno corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, ou seja, milhões de pessoas, todos os dias, adormecem magnetizados pelos espíritos amigos, para determinadas funções, para determinadas atividades no plano espiritual. Frequentemente até quando estão doentes. Então, os espíritos amigos, os técnicos da vida espiritual aplicam passes, né, fazem aquele trabalho de magnetização e a pessoa entra naquele estado, né, de alteração de consciência, se desliga mais facilmente do corpo e tal. Então isso é utilizado pelos espíritos há muito tempo, sempre foi utilizado, e muito mais frequentemente do que a gente imagina, tá? A fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. Nem sempre problemas de saúde, pode ser problemas também comportamentais, problemas morais, problemas familiares, tá? Aí é uma coisa muito, muito ampla, né? Resoluções inadiáveis, então questões que precisam ser resolvidas, tá? Certo? Então vamos lá. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a estes nossos amigos? Insisti, ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores que se trocavam insultos e acusações. Que o André Luiz ainda não se conformou. O André Luiz ainda não se conformou. Ele está questionando de novo o Calderaro por que eles não conversavam então, já que isso é tão utilizado, né, durante a noite e tal, por que eles não resolvem isso então, né? Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. Olha, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. A gente pode estudar, a gente pode aprender, a gente pode, né? Isso auxilia por fora. Mas só o exercício do amor, da fraternidade, da caridade, da ajuda mútua, que é a aplicação propriamente do conhecimento, né, pessoal? Aí isso ajuda por dentro. Isso ajuda por dentro, né? Tá?
Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Tá? Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Bonito, né? É por isso que o amor, o maior poder é o amor verdadeiro, né? Isso é o maior poder que existe, né? Ele que tem um efeito transformador. Por isso que Jesus, ele esclarecia, mas acima de tudo ele amava, né? O seu amor, o seu sentimento era maior do que tudo, né? Aí continuando, né? Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. E ainda aí, pessoal, ainda aí a gente tem que fazer um parênteses, né? Tem que colocar um parênteses aí. Que nem mesmo o espírito superior, embora o Caldeirado está falando que ele tem um efeito transformador e tal, o espírito que ama, né? A gente está falando de Jesus e tal, mas mesmo assim, até mesmo Jesus, ele sabia que a ação dele era limitada. Vale a pena a gente pensar nisso. Até mesmo Jesus sabia que a ação dele era limitada. Porque existe uma dificuldade, pessoal. Porque toda ajuda de fora, por mais que seja uma ajuda amorosa, quanto mais amor a pessoa tem, mais ela vai ser profunda essa ajuda, né? Só que ainda assim ela esbarra num certo limite. É o limite estabelecido pela própria pessoa. É o limite estabelecido pela própria pessoa. Por isso que Jesus, não é por outro motivo que Jesus, ele sempre perguntava para as pessoas: o que você quer que eu faça? Senhor, que o Senhor me cure. Exatamente, Maria, pelo livre-arbítrio das pessoas. Existe uma limitação que cada um estabelece. Por isso que ninguém vai conseguir ajudar ninguém que não queira ser ajudado. Entendeu? Agora, quando a pessoa já está mais predisposta para a ajuda, aí sim, aí uma outra pessoa que ama, outra pessoa que está ali com o poder do amor, o poder do conhecimento, aí vai conseguir ajudar um pouco mais. Mesmo sendo uma ajuda de fora, né? Vai conseguir ser uma ajuda mais profunda. Tá? Mas porque o outro já está mais predisposto. Porque a pessoa que não quer receber ajuda, nem Jesus. Teve casos que Jesus, ele deixou quieto porque não era a hora da pessoa. Aliás, não é por outro motivo que ele falava em parábolas. Ele falava em parábolas o tempo todo. Quando ele estava na multidão, ele falava o tempo todo em forma de parábolas. Por quê? Porque ele usava de linguagem simples, mais uma linguagem utilizando imagens, metáforas e tal, para que aqueles preparados para entenderem, que entendessem. Quem tem olhos de ver, que vejam. Aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Os outros, fiquem tranquilos, vão levando a sua vida e vão tentando avançar, mas ainda não estão preparados. Agora ouçam quem tem ouvidos para ouvir, né? Então, é porque Jesus respeitava o livre-arbítrio das pessoas e o momento evolutivo das pessoas. Ele sabia que tinha muitas pessoas que não estavam preparadas ainda para o que ele estava oferecendo, né? Então, do mesmo jeito nós estamos vendo aqui, né, que existem certas limitações, muito embora, neste caso que nós estamos vendo, a irmã Cipriana virá para concluir o caso aqui. É isso, cada um tem um tempo, né, Rossana? É verdade. E a gente precisa respeitar isso. Nós temos que respeitar. Cada um faz as suas escolhas, cada um sabe aquilo que quer para si, né? Então vamos lá. Nesse momento, alguém assomou a porta de entrada. Oh, era uma mulher sublime, revelando idade madura. Nos olhos esplendia-lhe brilho meigo
e enternecedor. Né? Uma mulher madura, né? Nos olhos o brilho meigo e enternecedor. Curvei-me comovido e respeitoso. Isso é uma coisa normal que a gente vê no plano espiritual. É um poder irresistível. O espírito que tem mais poder, que tem mais amor, mais conhecimento, né? Mais moralidade, ele exerce um poder irresistível sobre os outros espíritos, né? Então, naturalmente, as pessoas se curvam reverentes, tomadas pela energia, pela luz, pela beleza, pela irradiação daquele que chegou, né? No caso, a irmã Cipriana aqui. Curvei-me comovido e respeitoso. Caldeirado tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido: é a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. Né? Então, a irmã Cipriana, portadora do divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. Né? O Caldeirado falando isso, hein? Imagina nós aqui. Né? Então vamos lá, vamos entrar no capítulo 5, né, Maria? Imagina a gente aqui, né? A gente que é muito mais precário ainda, né, do que os espíritos, em termos de conhecimento e em termos de amor também, né? Então vamos ao capítulo 5, o poder do amor. A mensageira aproximou-se e saudou-nos. Caldeirado apresentou-me atenciosamente. Fixou ela o triste quadro e disse ao assistente. O triste quadro era o obsessor lá junto com o obsediado no hospital, né? Os dois fora do corpo. Logicamente o encarnado estava dormindo fora do corpo e o espírito estava ali. Eles estavam se digladiando ali, estavam quase brigando ali, né? Então a irmã Cipriana fixou o triste quadro e disse ao assistente: felicito-o pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Agora atacaremos a parte final do serviço, convictos do êxito. Né? Então eles estavam preparando o caso fazia alguns dias e agora a irmã Cipriana vai arrematar aí, né? Irmã Cipriana sorriu afável e observou. Peraí, né? Tem um pedacinho aqui que eu não li. Meu esforço, acrescentou o interlocutor, humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. O Caldeirado, né? A humildade do Caldeirado, né? A irmã Cipriana sorriu afável e observou: como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? É uma disputa de humildade aqui, os dois aqui estão... O Caldeirado e a irmã Cipriana, um joga pro outro aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar o negócio aqui, né? Irmã, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com muito que o amor pode sempre. Singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se as referências lhe ferissem fundo a modéstia natural, ocultando os méritos que lhe eram próprios, e considerou: sabe o Divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Sou frágil e imperfeita, e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Né? Então, a irmã Cipriana, né, que humildade, né, Maria? Então ela está se saindo bem aqui dessa... O Caldeirado deixou ela meio em saia justa aqui, né? E ela saiu com mais humildade ainda, né? Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção do serviço, porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Boa noite, Márcia, Mac, boa noite, Algarve, todos que estão chegando, um grande abraço.
os deveres, né, atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Porque, na verdade, o que eles mais estão precisando aqui agora não é propriamente de jogos do raciocínio, da razão. Aqui está se precisando da luz do amor. Né? É como nas reuniões mediúnicas. Às vezes você está ali conversando com o espírito e a conversa ela vai se arrastando porque ela está ocorrendo muito no plano racional. De repente você, no meio da conversa com o espírito, você começa a sentir a aproximação da mãe do espírito. Às vezes acontece isso comigo, ou com algum outro participante. Né? Você começa a sentir a presença da mãe daquele espírito que você está conversando, que você está esclarecendo. Aí já é outra coisa, aí já é diferente. Porque sai do plano eminentemente racional e entra no plano sentimental. Aí o espírito fala, meu filho, né? Pronto. Bastou falar, meu filho, com o sentimento que o espírito traz, que é verdadeiramente um sentimento de amor profundo, né? Que nós muitas vezes não temos, né? Como o Calderal está falando. Aí sim a gente consegue algo realizar em benefício do espírito que nós estamos tentando ajudar. Né? Então, continuando. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Quem estaria pedindo as forças superiores ali diante de nós? Aquela mulher de extraordinária expressão, quer dizer, ela entrou em estado de oração, né? E o André Luiz questionando o que ela estaria pedindo ali, né? Aquela mulher de extraordinária expressão. Sentia-lhe enlevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fronte venerável. Olha que bonito, né? Quer dizer, por alguns minutos ela ficou em oração e daqui a pouco, né, caía, né, aquelas energias caíam sobre ela, né, sobre todos ali, né. Gradativamente Cipriana se fazia mais bela. Interessante, né? Mas a beleza, ela faz parte das linhas evolutivas, né? Nós vamos, né, crescendo moralmente, nós vamos crescendo intelectualmente, sentimentalmente e esteticamente. Faz parte da harmonia, a beleza, né? É lógico que aqui no plano material nós ainda vemos coisas muito misturadas, né? Em termos da beleza, nós não vemos essa pureza propriamente que no plano espiritual a gente vê, né? Mas com o tempo, conforme nós formos evoluindo mais e mais, a tendência é nos tornarmos cada vez mais bonitos, né? Nos tornarmos cada vez mais bonitos. A tendência é essa. Naturalmente, a beleza, ela faz parte da criação, a expressão da criatividade, né, de Deus, né, da perfeição divina, né? Não é, pessoal? E aqui na Terra podemos ter corpos muito bonitos e uma alma ainda sem elevação, né? Então a gente é relativa nesse sentido, né? No plano espiritual não, a beleza ela acompanha, a beleza interior acompanha a beleza externa, né? A beleza interior acompanha a beleza externa, né? Então vamos lá. Gradativamente Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-na toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se-lhe no ser. Quer dizer, que ela absorvia essa energia que caía sobre ela, né, como que represando essa energia dentro dela, escoados alguns momentos, circundava refulgente halo.
Quer dizer que ela acumulou um pouco dessa energia, daqui a pouco surgiu um halo em torno dela, um halo de luz surgiu, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos efluíam irradiações de frouxa e suave luz, que não me terrificava a retina surpresa. Dos olhos, do tórax e das mãos efluíam irradiações de frouxa e suave luz, que não feria a retina do espiritual do André Luiz. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo, em milagrosa aparição. Parecia uma obra de arte, parecia aquelas estátuas, aquelas pessoas lindas, que a história registra, que a arte universal aí registra. Como se fosse uma milagrosa aparição. Por isso que muitas pessoas veem esses espíritos de luz, essas mulheres iluminadas que aparecem e acham que é Nossa Senhora. Não que Nossa Senhora não possa aparecer, Pode, assim como Jesus e qualquer outro espírito de luz, Mas eu creio, que muitas vezes é confundido, Porque, aliás, aqui mesmo nesse livro eles vão confundir, eles vão achar que é Nossa Senhora aqui, se não me engano, tá? Porque já associa, o inconsciente coletivo, aquele arquétipo, da mãe, daquela imagem sublime que a gente tem gravado, é dos livros, é da Bíblia, das histórias que a nossa cultura expressa, Então a gente já associa uma visão dessa aos parâmetros que nós temos, É um espírito elevado, assim, tá? Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prosternei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Os espíritos caem de joelhos mesmo, gente. E se fôssemos nós a ver uma coisa, a gente caía de joelhos também. É uma energia que nos envolve, que maior do que a nossa capacidade de suportar. É como se fosse uma voltagem, vamos dizer assim, acima da nossa capacidade de assimilar aí, Nenhum olhar nos dirigiu, quiçá por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com seu amoroso magnetismo, e notei assombrado que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Lógico que momentaneamente, pessoal? Porque a mudança essencial do campo vibratório deles, eles vão ter que fazer ao longo do tempo, Mas aqui momentaneamente você recebe uma energia como passe, Que momentaneamente a gente recebe aquela energia adicional. Depois cabe a nós nos estruturarmos para mantermos a energia elevada. Aí vai depender das nossas conquistas morais, mentais, emocionais, espirituais. Então aqui no caso ela irradiou dela e envolveu os dois espíritos ali, que estavam brigando. Notei assombrado que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer. Olha só, quer dizer que a energia foi tão alta, 220 mesmo, Maria. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Porque os dois foram compelidos a se aquietarem, tolhidos por uma energia que eles não conseguiam entender, não conseguiam perceber de modo consciente, mas que estava influenciando eles. Entreolharam-se com indizível espanto. Olha só, os dois olharam um para o outro com indizível espanto. Quer dizer que eles perceberam que alguma coisa diferente estava acontecendo. Experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível,
e desconhecida. Interessante, né? Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquisição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Olha só, então agora ela se aproximou dos dois e tocou a região dos olhos, a região visual, né? Agora que o negócio vai pegar aqui. Vocês já estavam sentindo a energia, agora que eles vão ver então, né? Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquisição, quando a mensageira, vizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Reparei de minha parte que ambos registraram um abalo mais forte e indisfarçável, né? Quando eles viram, quando eles receberam esse toque na região visual, receberam um abalo, registraram um abalo mais forte. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro. Quer dizer que a partir daí eles começaram a ver o André Luiz, o caldeirado, né, ali junto deles, né? E também a ela, né? Gritaram violentamente, empolgados pela surpresa. E por julgar cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos, cuidaram fossem visitados pela excelsa Mãe de Jesus, aqui o que a gente estava falando, né? Tá? Porque cada um enxerga conforme aquilo que tem dentro de si, os conhecimentos, né? A nossa percepção, ela é influenciada pela nossa cultura, pela nossa moral, pelo que nós conquistamos, pelo tesouro que nós temos dentro de nós, né? Então a nossa percepção, ela varia de acordo com a nossa evolução mental, espiritual, emocional, né? Então eles começaram a enxergar, né? Eles começaram a enxergar a irmã Cipriana e acharam que fossem visitados por Maria de Nazaré, pela Mãe de Jesus. O Rossano, ou do que sabe, né? Vai ver conforme aquilo que sabe, né? Definiam o ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara. Isso é uma coisa que frequentemente a gente vê nos livros do André Luiz, né? Essa questão. A questão de cada um viver no seu universo de crenças, né? De conceitos. Cada um vive de imagens que criou para si. Então, quando a gente desencarna, isso já ocorre na Terra mesmo, né? Cada um de nós que está aqui é um universo à parte, de crenças, de imagens, de verdades que cultiva. Cada um de nós é um universo à parte, convivendo esses vários universos aí, né? Mas tendo ações e reações muito diferentes uns dos outros, porque somos universos diferentes, né? Então a gente acaba tendo após a morte também conforme o universo em que nós vivemos na Terra, conforme as crenças que cultivamos, né? Isso a gente vê sempre, né? O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível comoção, e desfez-se em copioso pranto. O outro, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se ereto, qual se o bendito favor daquela hora não lhe fosse a ele mesmo concedido, né? Então, assim, o doente, ele caiu de joelhos, ele se ajoelhou. O perseguidor, ele se manteve ali ereto, ali posição meio dura ainda, né? O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível comoção. Não, isso aqui já foi lido, né? Mãe dos céus, clamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente. Como vos dignais de visitar o criminoso que sou eu? Porque ele achava que era Maria de Nazaré, né? Como vos dignais a visitar o criminoso que sou eu?
Sinto vergonha de mim mesmo, sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Né? Quer dizer, o obsediado é porque ele tinha matado o outro, né? Então ele trazia a culpa dentro dele, muito nítida, né? Então ele achava que nem merecia essa ajuda, né? Havia uma sinceridade imensa, aliada à imensa dor naquelas palavras de angústia e de arrependimento. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana cercou-se dele, de olhos faiscantes e úmidos. Tentou soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. Você vê que ela se aproximou tentando erguê-lo, mas ele quis continuar ali naquela posição genuflexa. Certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naqueles minutos, porque enlaçando-o maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo: Pedro, filho meu, não sou quem julgas, no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Quer dizer, já desfazendo a confusão, né? Ela não era Maria de Nazaré, né? E nem gostaria de ser tida como tal, né? Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei quanto sofres. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-a através de espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Matei um homem, exclamou, desabafando-se. A mensageira afagou-lhe o rosto, banhado em pranto, e acrescentou: sei disto. Decorridos alguns instantes em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, entre o doente ali, o encarnado e o desencarnado obsessor, né? Contido pelo respeito à reduzida distância, dirigiu-se ao doente de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador. Ele começou a falar para o doente, mas com a intenção de tocar o outro que estava ali na posição meio dura, né? Por que destruíste, Pedro, a vida de teu irmão? Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Isso é importante, né, Maria? Porque é por uma questão de justiça, né? Porque os espíritos amigos, eles não podem ser parciais, eles não são parciais. Eles não privilegiam um em detrimento do outro. Eles querem a coisa justa, aquilo que é certo. Ambos aqui estão errados, né, Maria? Ambos estão errados, né? Mas ambos têm a sua razão. Ambos, cada um dos dois tem a sua razão, tem o seu ponto de vista, tem o seu erro. Então, a cada um segundo as suas obras, né? Nós vamos ver isso claramente aqui, né? Por que destruíste, Pedro, a vida de teu irmão? Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Deixando perceber que lhe ouvia os pensamentos mais íntimos, prosseguiu. Né? A irmã Cipriana ouvia os pensamentos do Pedro, do rapaz lá. Ela ouvia, ela perscrutava, né? Ela conseguia adentrar a mente do Pedro e saber do que ele estava pensando. Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida provocando a morte? É um raciocínio que a gente usa nas reuniões mediúnicas, né? Porque a pessoa faz, né? Ela erra, mas sempre tem justificativas, né? Só que é uma razão meio deturpada, é uma lógica meio falha, né? Que a gente precisa aplicar uma lógica mais verdadeira, mais profunda, mais correta, né?
junto com o sentimento que ela está usando aqui, né? Que é o que vai mudando mesmo o sentimento dos espíritos aqui, né? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Porque o rapaz, o Pedro, ele matou o Camilo, que era o senhor que deu emprego para ele. Desde que ele era criança, ele começou a ajudar na venda desse senhor aqui, né, no comércio, e foi crescendo. E o Senhor o tratava como um filho, foi dando oportunidades para ele, e foi ajudando ele como se fosse um filho mesmo, né? E pretendia dar uma posição para ele muito boa, perante a vida, perante a profissão, pretendia encaminhá-lo e tal. Mas aí o Pedro, ele exigiu que o Camilo pagasse todos os anos de trabalho, né? Quando ele ficou jovem, né, senhor de si e tal, ele quis receber todos os anos de trabalho. Aí o Senhor falou assim, olha, eu não vou te pagar nada, você era um filho para mim, eu te ajudei, né? Tudo que eu tenho é seu também, né? Eu te ajudei esse tempo todo, mas eu não vou pagar o salário para você, né? Te ajudei de várias formas, né? E aí estabeleceu-se a briga e o Pedro acabou matando o Camilo, né? Foi essa situação que aconteceu. Talvez do ponto de vista trabalhista, se fosse hoje, tudo bem, nós não vamos nem entrar nessa questão, né, pessoal? Isso aqui ocorreu numa época, em 1940 alguma coisa, ou 50 alguma coisa, era outro contexto. Então nós estamos nos baseando no contexto da época lá. Se fosse hoje, talvez a situação tomasse um outro rumo, né? Sei lá, tá? Então vamos lá, vamos continuar com a irmã Cipriana aqui, né? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidado escabroso débito a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? Não é? Porque nós temos registrado isso no nosso inconsciente, né? Nós temos registrado esses exemplos aí da cultura, né? Que vai passando de geração em geração. Então a gente já lembra, nossa consciência ela já... Oi, Verde, bom dia, boa noite, seja bem-vindo. Nossa consciência já lembra de outros casos, de livros, de histórias, da Bíblia, né? Caim, que fizeste de teu irmão? Do Caim que matou Abel, né? Tens vivido desarvorado e desditoso, de alma agrilhoada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem, e que a lei cobra dobrados tributos àqueles que se interpõem aos seus ditames sábios e soberanos. Isso aqui é muito importante, né, pessoal? Porque, veja bem, na nossa visão, só para a gente terminar aqui, porque já 9 horas e 5 minutos, né? Só para a gente terminar, nós vamos dar uma paradinha aqui, né? Passou o tempo aqui, a hora que eu vi também já tinha passado de 9 horas, né? Veja bem, é um problema isso aqui, porque na nossa visão limitada, nós costumamos achar sempre que nós estamos sendo injustiçados. Nós costumamos achar sempre que está havendo uma injustiça com a gente, nós estamos sendo lesados, a gente está sempre se achando vítima das situações. Aí a gente pede justiça, onde é que está a justiça? Onde é que está Deus? Tal. Mas, gente, o que a gente está vendo, o que está ocorrendo com a gente, já é a aplicação da justiça. Aquilo que está parecendo que é injustiça quanto a nós, a nossa vida, um parente nosso, já é a aplicação da justiça. Frequentemente através até de falhas da justiça humana. Às vezes através de falhas da justiça humana,
através de crimes até no presente, mas a justiça divina está se cumprindo. Quantas pessoas estão aí, através de erros da justiça humana, fica aí 20, 30 anos aí cumprindo pena, depois chega à conclusão que a pessoa era inocente. Descobrem lá o verdadeiro criminoso. Né? Mas mesmo através desse erro que foi cometido pela justiça humana, mesmo assim a justiça divina estava se cumprindo. Porque quem que é essa pessoa? É aquele que no passado não foi pego. Não tem tantas pessoas que a gente fica indignado, mas como é que pode? A pessoa fez e aprontou e não foi pego. Ué, não foi pego nessa. Não foi pego nessa. Pode até sair da existência física sem ser pego. A gente não fica aí meio bravo, meio indignado, mas a gente não precisa ficar indignado nem bravo, porque se para a justiça humana tem certas coisas que não são pegas, não aparecem, para a justiça divina nada passa em branco. Nada passa em branco. Nem de bom, nem de ruim. Né? Então nós não precisamos... isso é um dos problemas do obsessor. Né? O obsessor acha que se ele não fizer justiça com as próprias mãos, não vai haver justiça. Porque Deus até agora não fez nada e ele está aí reencarnado e está aprontando. E onde é que está a justiça divina? Falei, calma, meu irmão, calma, que Deus sabe como aplicar a sua justiça. Não é na hora que a gente quer, não é da maneira que a gente quer, é da forma que foi programado pelos espíritos amigos, no plano espiritual, por Deus, que é uma justiça perfeita, né? Uma visão perfeita da vida. Então, toda vez que nós nos interpomos entre Deus e o culpado, e nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, nós assumimos um débito. Porque Deus não precisa das nossas mãos. Nós não precisamos sujar as nossas mãos para cobrar dos outros. Deixamos para a justiça divina. Deus é que sabe. Né? Então, geralmente é o raciocínio que a gente usa com os espíritos na reunião mediúnica, né? Que é o que a irmã Cipriana está fazendo com o Pedro e com o Camilo aqui, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então. Eu sei que tá bom aí o estudo, mas nós temos o nosso compromisso aí, o nosso horário, a espiritualidade que nos ajuda também. Então é sempre bom a gente manter a disciplina para a gente não abusar dos nossos amigos espirituais, que por certo tem outros compromissos também a cumprir, né? Então nós vamos agora continuando com o pensamento elevado. Falamos de Jesus, falamos dos espíritos amigos, da irmã Cipriana, que são seres reais, vivos, atuantes, ainda hoje e sempre, como nossos irmãos mais velhos, né, mais sábios, mas que estão aí trabalhando por todos nós, né, e que eles possam ser abençoados onde estiverem, nas suas atividades elevadas, proporcionalmente às suas condições pessoais, mas que possam receber o nosso carinho, a nossa gratidão. O André Luiz, a irmã Cipriana, o Caldeirado, o Pedro, o Camilo, que também são seres reais e que estão lutando ainda com as próprias dificuldades, no plano espiritual ou no plano material, nós não sabemos. Mas que seu exemplo, que para nós está servindo de aprendizado, mesmo que doloroso, possa também trazer o equilíbrio, a sensatez, a prudência, e que eles que nos mostraram com a própria dor deles como nós devemos agir de uma forma positiva, equilibrada, que eles possam receber o nosso carinho, que eles possam receber a nossa gratidão e que possam estar bem envoltos pela luz do amor e da compreensão. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado aos espíritos amigos, Maria de Nazaré, que é a nossa mãe querida, mentora desta casa, a qual nos filiamos. Que o seu manto sagrado de luz possa descer sobre todos nós, envolvendo-nos em sua tecedura de amor e de paz, de harmonia e de elevação.
Muito obrigado, Senhora. E que todos os espíritos sofredores sejam acariciados pela sua doce presença entre nós. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela ajuda. Muito bom a gente estar aqui estudando, né? E que possamos ter um ótimo final de semana, tá bom? É o que nós desejamos para todos. Um grande beijo, um abraço a todos que estão aqui no Pautal, e também no Facebook, e também quem vier